Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou apresentar para vocês como que a gente faz o cálculo de limites no infinito. Então a gente já viu a definição de limites no infinito e a gente já viu algumas propriedades. Então agora vamos aplicar essas propriedades para fazer o cálculo desses limites. Então vamos começar aqui com o nosso exemplo 2. Calcule o limite da função x à quinta mais x à quarta mais 1, dividido por 2x à quinta mais x mais 1, quando x tende ao infinito. Como que a gente vai fazer o cálculo deste limite? Bom, para calcular os limites no infinito, nós devemos evidenciar a mais alta potência de x que ocorre tanto no numerador como no denominador. Deste modo, quando a gente faz a evidenciação dessa potência, vão aparecer expressões do tipo 1 sobre x elevado a n. E se a gente usar a propriedade f do teorema 1 que nós vimos no vídeo anterior, nós temos que o limite de expressões deste tipo, quando x vai para infinito, são sempre zeros. Então, quando a gente faz a evidência da mais alta potência, a gente consegue simplificar bastante o cálculo do limite da nossa função. Então, nesse caso, olhando aqui para a expressão da nossa função, quem que é a maior potência de x? Aqui no numerador, a maior potência do x é o x à quinta, e no denominador também é o x à quinta. Então, no caso, a gente vai evidenciar a potência de x à quinta. No caso, evidenciar a mais alta potência tem o mesmo efeito que dividir a expressão do numerador e do denominador por ela. Ou seja, já que eu sei que a maior potência é x à quinta, eu posso pegar toda a expressão do numerador e dividir por x à quinta, né? E, da mesma forma, eu posso olhar toda a expressão do denominador e também dividir por x à quinta. Então, evidenciar a mais alta potência tem o mesmo efeito se eu dividir a expressão do numerador e a expressão do denominador por essa potência, ok? Eu posso fazer isso. Então, como a mais alta potência de x é x à quinta, nós vamos dividir numerador e denominador por x à quinta. Então, nós caímos nesta expressão aqui. Então, agora, olhando para essa divisão aqui. Como nós temos aqui uma soma, né, sobre um denominador comum, que é x à quinta, eu posso separar essa única fração em 3 frações com o mesmo denominador. Então, eu posso separar isso aqui na fração x à quinta dividido por x à quinta, mais x à quarta dividido por x à quinta, mais 1 sobre x à quinta. Eu posso fazer essa separação. E a mesma coisa eu posso fazer com essa outra expressão aqui. Eu tenho aqui 3 termos nesse numerador, né? Então, eu posso separar essa única fração também numa soma de 3 frações. Então, fazendo essa separação, nós temos estes casos aqui, né? Então, agora a gente pode simplificar cada um desses termos. X à quinta dividido por x à quinta, isso aqui é 1. Estou dividindo coisas iguais, né? Quando eu divido um valor por ele mesmo, o resultado dessa divisão é sempre 1. Agora aqui, x à quarta dividido por x à quinta. Para eu fazer essa divisão, eu vou ter que me recordar de propriedades de potência. Aí, essas propriedades de potências, vocês podem estar consultando um material de matemática básica para fazer uma recordação das propriedades. Então, uma das propriedades que a gente vai usar aqui é o seguinte: quando eu tenho divisão de potências,
de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então, eu tenho o seguinte, quando eu tenho aqui o x elevado a uma potência a dividido pelo meu x elevado a uma potência b, eu tenho que o resultado dessa divisão aqui, como a minha base é a mesma, é o x, os meus expoentes eu vou subtrair. Então, eu vou ter x elevado a a menos b. Nesse caso, o meu a vale 4 e o meu b vale 5. Então, eu tenho x elevado a 4 menos 5, o que resulta dessa divisão aqui, x elevado a menos 1. Só que eu tenho uma outra propriedade que diz o seguinte, que o meu x elevado, a um expoente negativo, por exemplo, a um expoente menos a, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre x elevado a a. Então, com o expoente positivo, tá? Então, eu posso usar essas duas propriedades aqui para resolver essa divisão. Então, x à quarta dividido por x à quinta, isso aqui resulta no x elevado a menos 1, só que agora, utilizando esta propriedade aqui do expoente negativo, né? Eu tenho que o x elevado a menos 1 é igual a quem? É igual a 1 sobre x. Então, eu tenho que a divisão desse termo é igual a 1 sobre x. E esse termo aqui mantém 1 sobre x à quinta, porque não tem como fazer simplificação. Agora, esse termo aqui, 2x à quinta dividido por x à quinta. Eu tenho a mesma potência de x, numerador e denominador. Isso aqui é 1, então, portanto, o resultado dessa divisão aqui sobra o 2. Mais x dividido por x à quinta. Faço o uso dessa propriedade, então, aqui eu tenho expoente 1, e aqui eu tenho expoente 5, então, 1 menos 5, menos 4. Fazendo uso agora dessa propriedade, eu tenho que o resultado dessa divisão aqui é 1 sobre x à quarta, mais 1 sobre x à quinta, que também se mantém, pois não tem como fazer simplificação. Então, dessa expressão, a gente vem para essa. Então, nós temos aqui o limite de x tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre x, mais 1 sobre x à quinta, dividido por 2 mais 1 sobre x à quarta, mais 1 sobre x à quinta. Agora, a gente vai aplicar a propriedade do limite do quociente. Então, a propriedade do limite do quociente diz que isso daqui é o quociente dos limites. Então, vou aplicar agora esse limite à expressão aqui do numerador e esse limite aqui à expressão do denominador. Então, fazendo isso, agora eu tenho o limite dessa expressão dividido pelo limite dessa. Observando que aqui nos parênteses eu tenho uma soma, eu tenho a propriedade que diz que o limite da soma é a soma dos limites. Então, vou separar novamente essas expressões aqui. Então, atribuindo o limite para cada um dos termos, nós temos isso. Agora, o que que nós temos? O limite da constante é a própria constante. Então, aqui nós temos limite de 1, 1, limite de 2, 2. E esses outros termos? Estes outros termos, a gente pode usar a propriedade f lá do teorema 1. Por quê? Todas essas funções são da forma 1 sobre x elevado a n, né? E o limite de x tendendo a mais infinito de 1 sobre x elevado a n é zero. Então, todos esses limites aqui, eles se anulam. Então, nós temos aqui 1 mais 0, dividido por 2 mais 0, mais 0. Então,
Aqui no numerador a gente fica com 1, no denominador a gente fica com 2. Então, o limite aqui da nossa função, que a gente estava querendo calcular, ele é igual a meio. Então, para a gente calcular os limites no infinito, a gente vai sempre observar quem é a maior potência da nossa função e a gente vai evidenciar essa maior potência, tá? E quando a gente faz isso, sempre vão aparecer expressões dessa forma, 1 sobre x elevado a uma certa potência. E esses limites aqui vão sempre se anular, ok? Então, vamos fazer mais um exemplo para a gente poder fixar esse cálculo.